Olá, amigos e amigas do Prosa com o Bertaglia. Aqui estamos de volta para mais um bate-papo muito bacana. Nós vamos falar dessa vez, nós trouxemos o tema aqui do profissional de supply chain globalizado, né? Esse mundo global que nós estamos vivendo. Então, nós vamos falar um pouquinho de globalização. E a gente sabe que na era digital de hoje, mundo em transformação, tecnologia evoluindo, a importância da gestão eficaz de toda a supply chain, cadeia de abastecimento, ela torna-se muito óbvia, né? E o mundo ele está ficando muito menor. O alimento que nós comemos vem de diversas partes do mundo, diversas regiões geográficas de um mesmo país. O carro que a gente dirige tem lá a sua composição, a sua montagem, com peças e componentes vindos direto de outros países, acontece uma montagem num país que vai para outro, ou seja, tem todo um esquema bastante complexo. E mesmo o dispositivo móvel que a gente utiliza aí, o smartphone, o celular, e ele é que mantém toda essa conexão em nossas vidas, né? Isso tudo tem um supply chain cada vez mais, eu diria, complexo. Também as matérias-primas, elas vêm de regiões distintas, como eu falei antes, né? Aqueles produtos, aqueles componentes montados em diferentes países, em diferentes partes do mundo, e isso exige, demanda ter uma cadeia de abastecimento, uma logística extremamente pensada, com estratégias voltadas para custos, com estratégias flexíveis, com estratégias pensando em sustentabilidade. Se fala muito da redução do CO2, né? Por exemplo, a cadeia do leite, né? Vamos pensar aí no Brasil. O Brasil exporta leite para mais de 100 países, é um dos maiores produtores de leite do mundo. Vamos imaginar o supply chain desde o momento lá do famoso milk run, né? Ou seja, ir lá na fazenda, pegar o leite, né? Trazer em caminhão para dentro de algum lugar e depois montar todo um esquema da cadeia da coleta e também da exportação, né? Mas eu queria trazer uma pessoa que vai conversar sobre esse mundo globalizado e sobre a necessidade de nós, como profissionais, sermos globalizados. Então, eu vou prosear com um amigo, Júlio Franca, lá da Rússia. Grande Júlio Franca, que bacana recebê-lo aqui, direto da Rússia. É muito legal, o Prosa com Bertaglia está ficando internacional. Aliás, vamos convidar o pessoal para se inscrever lá no canal. O canal tem mais de 100 vídeos, ô Júlio. Está muito bacana, eu sei que você tem assistido aí alguns vídeos nossos, né? Bacana, bem-vindo! Que você tenha a nos Obrigado, dizer Paulo. aí. Primeiro, obrigado, uma honra estar aqui contigo, um papo super agradável. O canal realmente está super qualidade e estamos aqui para bater um papo. Gosto muito de prosear também. Bacana, Júlio, bacana. Júlio, eu sei que você está aí no supply chain já faz aí um bocado de tempo, né? Inclusive, quem recomendou aqui o nossa prosa, embora a gente já se conhecesse, é o querido Vila, né? O Roberto Vilarinho, né? O Vila também, que já fez um prosa aqui conosco, né? Eu queria que você falasse um pouco dos desafios da cadeia de abastecimento, da supply chain, nesse mundo. Quer dizer, tem um pessoal que me critica, viu, Júlio, porque eu falo da supply chain, né? Para mim pode ser de supply chain, do supply chain, eu acabo falando da porque eu uso a cadeia de abastecimento, né? Mas fala um pouquinho dos desafios, como é que você enxerga isso, Júlio, pela sua experiência internacional? Paulo, bom, primeiro, não podia esquecer de mandar um abraço para o mestre Vila, né? Eu e mais uns clientes que gostam dele, inclusive você. Obrigado pela recomendação, Vila. Supply chain está globalizado e está num processo de crescimento de globalização há muito tempo, né? Minha carreira foi construída, contando um pouquinho da minha experiência. Eu trabalhei 10 anos numa empresa de consumo, na Unilever, e depois estou com 12 anos fazendo consultoria internacional, por mais de 12 anos em mais de 50 diferentes empresas, áreas de planejamento, manufatura, logística. Se falava do local, do regional e do global, depois se falou do glocal, né? A grande verdade, como você bem explicou,
Hoje o Brasil é a fazenda do mundo e a China é a fábrica do mundo, né? Usando aqui alguns dos jargões não necessariamente corretos. Né, se a gente pensar pelo próprio tecnologia que a gente usa, né? Provavelmente o telefone, a Apple produz parte do telefone nos Estados Unidos, manda para acabar de fazer na China, volta e distribui no mundo inteiro, né? Então, acho que já veio para ficar, né? Não vou entrar muito nessa repetição, mas, por outro lado, eu queria trazer um pouco de provocação no mundo que a gente vive hoje de Covid, né? E no mundo onde eu sempre falo que o supply chain, um profissional do supply chain tem que lidar, né, com o custo, como você falou, com a criação de valor, que pode ser a sustentabilidade, a inovação, a velocidade, a agilidade, mas hoje em dia, sempre, o terceiro patinha, né, o custo do triângulo, né? O custo, o valor e o risco hoje ele é não mais negociável, né? A gente aprendeu em 3 meses o que a gente teorizava em 20 anos, né? Então o risco hoje tem que ser muito bem gerenciado. O risco é bom, né? Você consegue no mercado de ações ganhar mais dinheiro quando tem risco, né? Mas ele tem que ser gerenciado e mitigado. Então acho que o desafio hoje, né? Se a gente pensar, tem 300 mil profissionais hoje trabalham na indústria naval, né, de containers, que estão embarcados há mais de 7 meses. Eles não podem voltar para casa porque nenhum país permite que desembarque, e a não ser que o navio volte para casa. Existe um risco da cadeia globalizada quebrar. Então, ela veio para ficar, sim. O Covid nos mostrou que a gestão de risco é importantíssima. E eu vejo, né, do mundo geopoliticamente, fronteiras se fechando, governos levantando as barreiras, que existe um movimento, que o mundo não será mais globalizado, se moverá a ser localizado, mas sim, eu acho que tem um movimento, né, nem tudo pode ser mais globalizado. Bacana, bacana. Você mencionou aí containers, né? Eu só queria fazer um parênteses. Eu escrevi uma mini biografia, porque eu escrevo mini biografias, eu gosto muito disso, né? Do Michael McLean, né? Que foi um inventor do container, né? E ele era caminhoneiro, né? E ele estava ali, né, descarregando fardos de algodão, e ele falou: caramba, por que esse pessoal, né, tem que toda hora eu carrego num lugar, descarrego em outro, né? Ou seja, ele ia lá na fonte e depois descarregava para botar no navio. Ele falou: por que não tem um reboque ou alguma coisa, né, que simplesmente o pessoal tire essa caixa grande, né, e sem tocar no produto? E aí que veio a ideia. Aliás, o container, de certa forma, já era utilizado na ferrovia, mas ele criou o conceito aí do intermodal, só para fazer um parêntese para você. Né? E aí, o Júlio, como é que você sente os desafios da cadeia de abastecimento do ponto de vista de serviços, de prestação de serviços? Como é que, principalmente você que tem a sua empresa de consultoria, é SPIN, né? Estou falando correto? É SPIN Isso, Consultoria, correto. né? SPIN Isso. Consulting, né? Uhum. Legal. E como é que você enxerga isso, o Júlio? A gente começou, Paulo, trabalhando muito em bens de consumo, onde eu vejo o movimento de globalização da cadeia foi mais precoce, né? Começou antes. O fato é que, de uma maneira ou outra, todas as diferentes indústrias têm se globalizado, inclusive em indústrias de serviço, né? Se a gente pensar em banco, por exemplo, né? A gente faz projetos de compras, né? E projetos de logística também, né? Existe uma indústria totalmente globalizada em bancos de comprar globalmente, alavancando escalas com os prestadores de serviço, né? Não falando do supply chain de produtos, mas do valor de serviços. E a própria indústria de banco usa muito a logística, o supply chain, a cadeia de supply chain, para movimentação de valores, né? De vez em quando a gente ouve na página policial do jornal, não é? Se roubou aí um container no avião em Viracopos, não sei o que, de telefone, né? Mas o ouro, né? Joias, objetos de valores, existe um supply chain que a gente não vê, né? Porque obviamente um valor grande aí de dinheiro, que existe esse supply chain é muito bacana, né? A gente trabalhou com uma empresa de joias aí no Brasil, né? Eu não vou mencionar o nome, mas uma das grandes aí, um supply chain fantástico.
Ah, que bacana, que bacana. E quando a gente fala normalmente em cadeia de abastecimento, em supply chain, ô Júlio, nós tocamos alguns aspectos, né? Que é os custos, né? Você falou de custo, de risco, de otimização, né? Valor, né? É, uma das coisas, uma das características, quando a gente fala dos desafios globais, basicamente é o aumento populacional, o aumento da demanda, não somente voltado para alimentos, né? Porque isso, em tese, né? A gente sabe, mais bocas para comer, mais comida, né? O Brasil, você acabou de mencionar aí, eu falei lá no comecinho sobre o leite também, mas o Brasil é uma região fantástica, é um país fantástico, porque tem terra, tem água, vai plantar, vai conseguir sustentar as pessoas aqui internamente, mas também vai ter um índice de exportação, uma oportunidade de exportação bastante grande. Como é que você enxerga o desafio da demanda nessa cadeia de abastecimento global, Júlio? Boa pergunta, né? Porque você tem um movimento de crescimento populacional que é forte, Ásia, China e Índia muito forte, né? A China liberando aquelas restrições que eles tinham, mas você tem um crescimento, né? Obviamente a gente está no meio de uma pandemia, de uma crise, mas você tem um crescimento da renda, né? Das pessoas que permite consumir mais. Então, se a gente pensar em supply chain da comida, por exemplo, né? A gente trabalhou e trabalha muito com as de agronegócios, né? Aí no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? É um supply chain lindo, né? Mas é um supply chain de volume. Como eu faço produtividade, como eu faço mais com menos, né? E tem toda uma questão de rastreabilidade forte, a questão dos geneticamente modificados, né? E eu vejo a segunda dimensão com essa população que cresce, né, de bilhões a cada 5 anos, né? Se a gente pensar nos nossos celulares, né, Paulo? Cada um, hoje em dia, tem um estudo aí que eu vi que existe 1,2 celulares para cada habitante no mundo, né? Ou seja, tem algumas pessoas que têm dois. Isso chega num limite, né? Os minerais, a gente trabalha com as mineiras também, né? Os minerais utilizados para fabricar vão se esgotar, né? Então existe um supply chain reverso para ativar esse crescimento populacional que não é mais um opcional, é um mandatório, né? Como que eu reciclo o celular para não destruir o planeta e, além disso, né, recuperar alguns dos componentes. E é mesmo na indústria de consumo, né, onde eu me formei, você trabalhou muito tempo, né? Se a gente pensar em detergente, em embalagem de alimento, hoje em dia, né, dos mercados que eu chamo modernos, né, Europa e Ásia, Europa e Estados Unidos, a cadeia, o desafio hoje é reverso. Né? Como que eu faço a reversa que antes era um opcional, hoje é mandatório pelo governo. Se você não faz, você começa a pagar imposto né, e o próprio consumidor começa a te boicotar. Então, eu acho que essa é uma agenda muito importante. Né? Eu sigo muito a Gartner, o top 25 da Gartner, que são os melhores supply chains do mundo de acordo com os critérios que eles usam, né? Se você olhar a lista, tem empresas como a Procter Gamble, a Apple, a Amazon, a Unilever e várias outras de eletrônicos, né? A grande agenda é sustentabilidade e parte da sustentabilidade é como reutilizar a matéria-prima. Os recursos do planeta não são suficientes para lidar com essa taxa de crescimento que a gente vive hoje. Que bacana. Mais uma coisa em comum aí que nós temos. Eu também gosto muito de seguir o Gartner, né? E não só estampar ali o logo, né? Naquele triângulo que eles colocam, os 25 empresas e tal, mas ler o porquê que aquelas empresas estão ali, né? É fantástico, né? Ou seja, as iniciativas que eles têm são iniciativas que devem ser, aqui, de certa forma, copiadas, né? Imitadas. Eu gosto muito. E, Júlio... Você me permite, eu queria fazer um comentário, um comentário adicional, né? Eu gosto muito de ler. Hoje eu estava, por curiosidade, por um acidente, eu acabei lendo um trecho do Enéas. Lembra do Enéas? Meu nome é Enéas. Sim, né? Sim. Né? Ele falou uma coisa bacana, tá no já YouTube. Falecido, né? Já falecido. Já falecido. É um cara muito inteligente, médico, né? Ele falou uma coisa bacana, eu fui até ver, e a velocidade está no YouTube, né? Ele falou o seguinte, olha, e eu vou usar as palavras que ele usou, né? Hoje, desde o gari
até o astrofísico, nós somos todos iguais. Cor muda, mas o que a gente compôs é igual. O que muda é a quantidade de conhecimento que essa pessoa teve a oportunidade de absorver, né? E aí você me fala do profissional globalizado do supply chain, né? Quando você fala de Gartner, a razão que você descreveu, você lê e estuda para aprender, conhecimento hoje é público. Eu sempre faço a brincadeira, se você não sabe, pergunte ao Google. Se você não achou no Google, pergunte ao LinkedIn. Então, tem uma beleza, né? No profissional global de supply chain, hoje, a curiosidade e o conhecimento, a maioria tá online. Né? Ô, Júlio, olha aí o que você fez. Você puxou um tema aqui para o nosso prosa, né? Que é informal, logicamente, né? Você está tomando um café aí em uma rua da Rússia, né? Legal, legal. Vamos fazer o seguinte, ô, Júlio, vamos tomar esse cafezinho agora, toma uma água e vamos voltar para um segundo tópico, onde nós vamos conversar nesse tema que você tocou agora. O profissional globalizado. Pode ser? Pode ser. Excelente, Paulo. Maravilha. E aí, pessoal, que conversa fantástica. Por incrível que pareça, direto da Rússia, nosso amigo Júlio Franca. E ele tocou num tópico aí, e agora eu vou desafiar o Júlio, que ele converse um pouquinho com a gente, né, dessa experiência globalizada que ele tem. Nós falamos de empresas globalizadas, mercados globalizados, mas e aí? Como é que fica o profissional? Como é que o profissional de supply chain ele se prepara? Quais são as características que ele tem que ter? Júlio, conta um pouco para nós aí da sua experiência, vai? Olha, Paulo, eu acho que eu vim de uma família muito humilde, né? E meu pai fez carreira num banco público, minha mãe dona de casa, e eu e minha irmã, a gente teve a oportunidade de se formar, né? Naquela época, a formação formal, né? Era muito importante, ainda é, né? Mas o que qualifica hoje, na minha opinião? Você tem vários exemplos, né, de pessoas que não tiveram, né? O próprio Steve Jobs não teve uma formação formal. O que esses caras, na minha opinião, eu leio, você falou de biografias comigo no aquecimento, né? Eu gosto muito de biografias, né? Eu acho que vai da vontade, né? O profissional de supply chain, eu vou falar do profissional globalizado, depois eu falo um pouquinho do supply chain. Acho que o primeiro e fundamental é você falar idiomas, né? Então, o inglês e o espanhol, hoje, se você quiser trabalhar numa função ao redor da América Latina ou na Europa, é fundamental, né? Eu, como eu falei, vim de uma família não abastada e fui aprendendo ao longo da vida, aos trancos e barrancos. E o importante, eu sempre falo que existe o nativo e o fluente internacional que consegue trabalhar. Se você consegue se comunicar bem, isso é um grande diferencial. Embora, faça um parênteses, cada vez mais, eu acabei de chegar na Rússia, né? Eu não falo russo, faz uma semana que eu estou aqui. Mas esse telefone, né, ele te dá asas hoje, né? Se você souber usar com os aplicativos, eu acredito que há alguns anos, né, através de um óculos ou o que seja, a gente vai conseguir se comunicar de uma maneira. Então, o idioma primeiro é fundamental. O segundo, empresas e profissionais nada mais são seres humanos trabalhando com seres humanos. Então, o fator cultural de compreender as diferentes culturas, né? Você chegar para um italiano, você chegar para contar uma piadinha que meu sócio conta, né? Se você marcar uma reunião às 9, o alemão vai estar sentado às 5 para as 9 lá com um copo de água e um café na mão. O italiano vai chegar às 9h15 atrasado, dando risada e falando: andiamo a prendere um café. Não? E o alemão vai ficar puto, e a reunião vai ser um desastre, né? Então tem que entender as culturas e como as culturas tomam decisões, tal. Eu acho que a informação, eu vejo um profissional de supply chain como um profissional de negócios, que com uma caixa de ferramenta técnica de áreas de supply chain, né? Então eu acho que é fundamental para uma pessoa globalizada, um profissional de supply chain globalizado, entender o mundo como ele funciona, né? A economia, não ser o especialista, mas entender a dinâmica da economia, da geopolítica, das
frentes alfandegárias, dos movimentos de investimento, das fortalezas de indústrias, né? E hoje a gente opera em redes, né? Cada vez menos a gente tem um organograma dentro da empresa e a gente tem redes, né? A gente, como uma empresa de consultoria, a gente lida com muita gente, né? Então, cada cliente a gente acaba tocando pela natureza muito operacional dos nossos projetos, e até por isso a gente fez a reputação, a gente acaba trabalhando com gente da organização inteira, em todos os níveis, né? Então é importante você saber entender esta rede, não o organograma, mas a rede. Aí acho que com esse toolkit, com as ferramentas de supply chain, a gente vai formatando esse profissional. Essa é a Uau, minha opinião, Paulo. que bacana, Júlio. Eu acho que são pontos que você colocou, né? A gente já vem há bastante tempo. Eu tenho como missão a educação, né? E sempre coloco para as pessoas que falar idiomas é importante. E você tocou num aspecto aí e até deu exemplo, né? Do italiano, do alemão, que é entender a cultura, né? Ou seja, a partir do momento em que você se transforma em alguém global, é, entender a cultura, entender o mercado, como é que as coisas funcionam, a tecnologia. Você falou da tecnologia, eu concordo com você. Eu acho que num dado momento a tecnologia ela vai estar tão avançada que você fala, né, em um dispositivo e automaticamente já sai na língua para o outro entender. Ou o outro coloca um foninho de ouvido, né? Conforme você fala em português, ele entende em italiano. Pode parecer alguma coisa meio brutal, né? Mas isso pode acontecer. Existem algumas outras características. Vamos falar um pouquinho porque tem a parte de soft skills e tem a parte do hard skills, né? Ou Ok? seja, a gente tocou alguns aspectos aqui importantes. Como é que você enxerga, por exemplo, a parte do soft skill, aí, trabalhar em equipe, se relacionar dentro desse contexto global, Júlio? Veja, hoje eu estou na Rússia por questões pessoais. Eu estava na Alemanha até a semana passada, antes eu estava no México. Sou brasileiro, já morei em 8 países. Eu acredito fielmente há muitos anos que hoje você não precisa viajar mais, né? A maneira que a gente faz aqui, mesmo a parte de soft skills a gente consegue. É óbvio que você ir jantar e tomar um café tem um valor um pouco diferenciado, mas a grande maioria, a pandemia vai nos deixar esse legado, né? De usar a tecnologia. E aí você consegue trabalhar com um chinês de manhã, com um europeu durante a tarde, com um chileno durante a noite, né? E você consegue fazer. Hoje eu estou num cliente chileno, e a gente contratou, através desse programa de transformação, a gente contratou uma pessoa para ser um comprador avançado na China. Uma coisa trivial, né, que muito se faz. O chinês não fala espanhol e vice-versa. E vai funcionar. Por quê? Porque a tecnologia está aí. Você tem a videoconferência, né? Você falou do visionário, né? Do equipamento que vai traduzir, né? Você imagina explicar para o meu avô, que já faleceu, que eu estou em um lugar a 15 mil quilômetros de você, a gente está batendo um papo aqui, tomando o nosso café junto, né? Isso era totalmente, né? A gente poderia ter mais 15, 20 pessoas aqui. Outro dia eu fui num town hall com um cliente com 1.500 pessoas e funciona. Então, acho que a parte de soft skills tem um elemento, as pessoas têm muito me perguntado que soft skills a gente precisa para trabalhar virtual. Né? É uma caixinha de ferramenta um pouco diferente. É verdade. Né, o contato visual, né, por exemplo, né, uma reunião de board. Eu estava num board de um cliente outro dia, eles tinham essas ferramentas que a gente usa, né, Zoom, Teams, etc., mas não tinha aquelas ferramentas avançadas, né? Então o body language, a mão, né, o cara sentar na cadeira e se levantar, o desconforto, essa parte se perde, né? E outras coisas que todavia são limitadas. Mas, né, de acordo com a Harvard, diz o seguinte: 70% é linguagem corporal, 20% do conteúdo é o tom de voz e 10% que a gente fala. Então, se a gente ligar a câmera, já ajuda demais. Né? Eu lembro que antes da pandemia era muito raro você ter uma discussão com câmera. Hoje em dia, as empresas impõem uma palavra muito forte,
né? Mas elas recomendam fortemente. Tem uma questão da flexibilidade de trabalho, tem a questão, né, os horários de trabalho, o controle, né? O líder vai ter que fazer realmente crescer e transformar o modelo de liderança, o modelo de controlar as variáveis de output, a performance, não as variáveis de input. Não é, o chefe não tem mais espaço. Você pode estar em casa dormindo, assistindo Netflix, né? Eu acho que o que a pandemia tem ensinado também são as pessoas, eu quero meu espaço, eu quero ter uma hora para... Né? No começo eu vi muito estresse, né? As pessoas não têm tempo para almoçar, né? E eu percebi isso num projeto intenso que eu estava, que a gente começou a fazer muito mais reunião e reunião muito mais improdutiva. Teve algum momento dessa pandemia que a gente falou, ok, né? Não é a quantidade, é a qualidade. Sim. E para isso é estar presente, né? Semana passada eu estava com um cliente uma idade mais avançada, um pouco resistente a usar tecnologia, e ele reconheceu, falou, Júlio, eu não acreditava que a gente ia conseguir fazer esse projeto virtual. Hoje, para mim, é fantástico, porque eu me reúno com um fornecedor que eu demorava 2, 3 meses para agendar uma viagem internacional, hoje é questão de um dia, meia hora, depende, né? Então, acho que esse toolkit a gente está aprendendo ainda, né, Paulo? Mas eu acho que a história de trabalhar de casa ou não, né? O quanto melhora a qualidade de vida de trabalhar em casa, sem você ter que ir para o trabalho, dirigir, se vestir, né? Isso aumenta a sua produtividade. Tem gente que não consegue, não tem a disciplina, ou não tem a disciplina ainda, né? Mas isso acho que a pandemia, né, a gente já vê movimentos na Europa e nos Estados Unidos, pegar algum exemplo, né, o Facebook, por exemplo, eliminou todos os escritórios, não tem mais escritório. Eu acho que a função do escritório por si só que a gente conhecia vai progressivamente acabar, vai ser um lugar para fazer reuniões, né? Então tudo isso muda uma dinâmica, eu adoro isso, né? Eu acho que a habilidade, né, a skill mais importante que eu humildemente considero no meu programa de desenvolvimento é o aprender a reaprender, né? A gente está nessa agora. Opa, que bacana. Aliás eu uso muito um slide, né, com essa frase, né, do aprender, reaprender, e coloco a figurinha lá do mestre Yoda, lá de Star Wars, né, porque tem algumas mensagens muito interessantes aí, né? Veja que interessante, Júlio, nós estamos batendo um papo aqui e nós estamos chegando ao limite do nosso programa, fazendo gestão aqui. Eu lembro do Paulo Fará, né? O Paulo Fará é um grande amigo da IBM, que falou sobre liderança aqui no Prosa com Bertaglia, e ele falou que às vezes tem que fazer a gestão do tempo, não adianta, né? Então, se a reunião tem uma duração, ela tem aquela duração. E aqui é um pouco com o Prosa com Bertaglia, né? Júlio, eu gostaria que você passasse uma mensagem final para aquelas pessoas que trabalham com logística, com supply chain, ou mesmo que tenha outras atividades, né? Comércio exterior, ou um advogado que queira, né, de alguma maneira, se internacionalizar, né? Que mensagem aí, como você vem rodando o mundo, que mensagem que você passaria para essa pessoa, Júlio? Olha, depende de você, Paulo. Eu acho que tem um fator sorte, acho que tem um fator de estar no lugar certo na hora certa. Eu tive todos esses fatores, tive excelentes mentores, Vilarinho Sinuô, um deles chave, alguns outros. Mas depende de você, né? Depende de você querer, depende de você tomar decisão, né? Tem um custo, a carreira, como um amigo fala, tudo tem o ônus, eu quero o ônus e o bônus, né? Tem um ônus também, né? Você está longe da família, entrar num país, mudar. Nona vez que eu embalo um container e mudo de país com cachorro, filho, escola, tá? É muito bacana viver essa experiência. Mas depois de um certo tempo cansa por si só, né? Tem muita gente que também não consegue se adaptar à cultura, ao frio, ao idioma, às pessoas serem frias. Não é para todo mundo, né? Não que eu seja diferenciado, nada disso, eu gosto disso, mas tem gente que, eu já vivi muito com expatriado, né? Tem gente que sofre e resolve voltar para o Brasil e nunca mais sai, né? Amigos, grandes amigos, tiveram esses momentos. Mas acho que o importante é acredita, segue seu caminho, se você tem vontade, hoje o mundo é globalizado, aos nossos amigos brasileiros, nós temos um valor muito grande fora do Brasil.
Nós brasileiros, né, somos forçados a falar idiomas, né, não é um desmérito aos nossos amigos sul-americanos que falam espanhol, né, mas o brasileiro se força a aprender espanhol, os outros não se forçam a aprender necessariamente português, né, por um fator. Então, a gente já tem alguns diferenciais. O profissional brasileiro, né, faz 20 anos que eu estou fora, ele tem um valor. Quando você fala que você é brasileiro, as pessoas olham com uma marca diferenciada. Um cara que trabalha, é um cara sério, um cara que trabalha duro, um cara que tem uma boa formação, um cara focado em resultado. Esse é o nosso estigma. Então, acredite em si, busque oportunidades. Hoje, o que eu vejo pessoalmente, hoje em 2020, novembro, né, tá mais difícil migrar entre países pelas questões da pandemia, e eu acho que a própria questão de usar a tecnologia vai mudar essa dinâmica de você ter que morar no outro país. Porém, por outro lado, eu acho que as funções regionais e globais vão ser cada vez maiores. Então, se alguém tiver essa ambição, minha recomendação é vá. Precisando de ajuda, tenho certeza que o Paulo vai deixar aí o meu e-mail. Fica à vontade, Paulo, para deixar meu e-mail aí com carinho, eu posso ajudar. Uau! Legal, Júlio, muito bacana, né? Ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida, né, ecoa lá na eternidade. Muito bacana, meu amigo, muito fantástico esse nosso bate-papo, uma visão diferente, algumas dicas bastante interessantes do globalizado. O importante é que a gente seja protagonista da nossa vida, acho que isso é extremamente importante. Júlio, um abração para você. Grande abraço, Tá? Paulo. Abração aí, muito obrigado. Para todo mundo aí. Né? Fiquei muito feliz, ok? Também. Tá Tchau. Bom. Tchau, um abraço.